Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um episódio e hoje estamos aqui para falar de um assunto que é bastante debatido às vezes nos workshops e a falar com outros colegas fotógrafos, que é se devemos ou não incluir o céu quando estamos a fotografar um bosque, ok? Vocês também podem ler sobre isto porque eu também escrevi sobre o assunto no último número da revista Perspectiva. Eu deixo o link aqui para vocês descarregarem, é gratuito. E para além do meu artigo, tenho outros artigos de outros fotógrafos portugueses que vocês com certeza conhecem e é uma excelente leitura e com muito conteúdo útil para vocês, ok? Antes de avançar, quero só fazer aqui um pequeno anúncio, ou dois. O primeiro é que não se esqueçam que de 22 a 24 de setembro temos o Festival Íris na Vila do Gerês, que eu co-organizo com o meu colega António Cunha e, portanto, estão convidados a aparecer e a participar, ok? Entretanto, o programa vai sair, também tenho o link do festival aqui e, portanto, apareçam, estaremos à vossa espera. O segundo é só para vos alertar que neste mês de agosto a comunidade de contemplação está de férias, mas voltará ao ativo em setembro. Portanto, se quiserem juntar a nós, sejam bem-vindos, também tem o link na descrição. É um sítio em que, para quem não conhece, temos um grupo de pessoas que discute fotografia e que falamos dos mais variados assuntos e, portanto, a gente reúne-se todas as quartas-feiras ou via Zoom, ou então eu partilho um vídeo que é privado para esse grupo de pessoas. E também vamos ter uma exposição agora durante o Festival Íris de alguns dos membros. Portanto, se quiserem juntar a nós, são mais que bem-vindos, as vagas são limitadas, portanto, se quiserem juntar-se, por favor, dirijam-se ao link. Vamos então falar do que nos trouxe aqui, que é se devemos ou não incluir o céu numa fotografia de bosque. Ora bem, como muitos de vocês já devem imaginar, é uma pergunta que me fazem com frequência e para a qual eu não tenho uma resposta definitiva. E porquê? Porque não passa de uma escolha de cada um de nós, não é? Não é algo que seja a branco ou preto. Cada um de nós tem que tomar essa decisão. Eu acho que o que é importante quando tomamos essa ou outra decisão qualquer é saber quais são as consequências que vão resultar dessa decisão que nós estamos a tomar, ou seja, se há uma escolha e nós podemos ir por um lado ou por outro e há consequências que vêm dessa escolha. Portanto, numa fotografia, quando nós falamos em incluir o céu, podíamos estar a falar de incluir outro elemento qualquer ou retirar outro elemento qualquer e, portanto, estamos a falar da maneira que compomos a nossa imagem, ok? Portanto, vai haver, com certeza, uma consequência a nível estético, vai haver uma consequência a nível da leitura da imagem, já vamos ver porquê, até porque normalmente o céu é o ponto mais claro da imagem, e vai haver uma consequência eventualmente emocional, tanto para quem está a fotografar e a construir a fotografia, como para o observador que a vai ver depois. Portanto, e tendo em conta o que é que acontece em cada uma destas situações, nós devemos decidir aquilo que queremos fazer. E eu acho que aqui vai haver sempre opiniões divergentes, não é? E eu posso achar uma coisa, outro fotógrafo pode achar outra, e nenhuma das opiniões será errada. No entanto, eu acho que vai depender muito da experiência que cada fotógrafo tem quando está dentro de um bosque. Portanto, para mim, é um bocadinho um sítio em que eu me sinto muito ligado à paisagem, porque é assim, eu prefiro estar numa montanha, ok? No entanto, não me sinto tão íntimo com o sítio como me sinto quando estou num bosque. Se calhar porque estou rodeado de seres vivos, já falei disto antes, e pode ser isso que faz com que aquele sítio seja mais acolhedor, porque nós numa paisagem mais árida, numa montanha rochosa, sentimos-nos um bocado desprotegidos e estamos num sítio bastante árido, não é? E somos muito pequeninos ali no meio. E depois há outras coisas que vamos falar já à frente que também me fazem não incluir o céu a maior parte das vezes nas minhas imagens, sim, porque eu na maior parte delas não incluo o céu. E acho que é porque, para além dessa relação de intimidade, é também as interações que eu vejo nos bosques e coisas entre árvores diferentes ou entre as árvores e outros elementos da paisagem. E quando incluo o céu, que é mais raro, portanto eu tive alguma dificuldade em encontrar imagens em que eu de facto incluo o céu,
mas às vezes pode ser para dar escala ao contexto de um bosque ou para mostrar a fonte de luz, mas já vamos aí, está bem? Portanto, antes de passarmos para as razões pelas quais eu não incluo o céu, quero-vos também lembrar que, se quiserem vir fotografar bosques e alguma montanha, só há uma vaga para a expedição aos Picos de Europa, agora em outubro, no final de outubro. Portanto, se quiserem, tem o link na descrição. Se quiserem ir fotografar a Ilha da Madeira, ainda tem muitas vagas, mas é só para o fim de abril de 2024, também estão convidados, está bem? Mas, então, porquê e quando é que eu não incluo o céu nas minhas fotografias de bosque? Primeiro, eu estava-vos a dizer há pouco que o céu vai ter uma consequência, pode ter consequências a nível da leitura da imagem, não é? E se nós pensarmos bem, o que é que acontece? Nós temos um bosque, normalmente se estivermos a falar mais da primavera e do outono, em que ainda há muitas folhas, principalmente nessa altura, a luminosidade que chega ao interior do bosque vai ser reduzida porque vai ser filtrada pelas folhas e pelos ramos. E, portanto, quando nós incluímos partes do céu, o que vai acontecer é que aquela parte da imagem vai ser, quase invariavelmente, se não usarmos luz artificial, a zona mais clara da fotografia. E o nosso cérebro tem, tendencialmente, uma forma de nos fazer olhar mais para as zonas mais claras da imagem, ou pelo menos primeiro para essas zonas, não é? E se nós estivermos concentrados, como eu gosto de estar, em interações entre árvores e interações das árvores com a paisagem, se nós introduzirmos um elemento desses, o que vai acontecer é que estamos a retirar a atenção do foco da nossa imagem, que é essa interação, ou a dividir a atenção entre essa interação e o céu. E, portanto, é uma das razões pelas quais eu não incluo o céu. Depois há outras que, na verdade, não são tão importantes para mim, porque porque dava para resolver, mas para muitos, às vezes, pode ser uma dificuldade simplesmente técnica, não é? Porque como temos pouca luz dentro do bosque, quando incluímos o céu, que é onde está a fonte de luz, o sol, criamos uma situação de grande contraste que pode ser complicado para termos nos sensores das nossas máquinas uma gama dinâmica suficiente para incluir informação desde as altas luzes mais fortes às sombras mais escuras, não é? Portanto, será uma zona com muito contraste e nós vamos ter que abdicar ou de detalhe nas altas luzes ou de detalhe nas sombras. O que se pode resolver com uma imagem HDR, caso não haja muito movimento na cena que está à nossa frente. A outra razão, e esta acho que deve ser, acho que é mais forte para mim, é a que eu enumerei ao início, não é? Portanto, é tentar manter a intimidade que eu tenho com o local. Porque imaginemos que eu estou a fazer uma fotografia, não é? Podemos estar agora aqui a mostrar um exemplo. Se eu mostrar o céu, eu estou-vos a mostrar basicamente onde é que o bosque acaba, onde é que terminam as árvores, e é como se eu estivesse dentro do bosque, mas a mostrar que ele acaba ali. E, portanto, eu quero manter-vos dentro do bosque, imersos naquela paisagem que eu gosto e que prefiro que vocês não saibam onde é que acaba, não é? E, na verdade, se calhar, quando olham para a imagem, nem pensam nisso, só pensam que eu estou dentro daquele espaço e é aquilo que vocês veem. Podem imaginar o resto, mas nunca vão saber o que é que de facto lá está. E, portanto, mantenho ali a intimidade entre a pessoa e a paisagem e também, para além das interações, que também ficam ali concentradas, também nos faz concentrar um bocadinho mais naquela atmosfera que muitas vezes os bosques têm, que é o nevoeiro, aquelas neblinas que nos dão aquele ambiente tão desejado por muitos fotógrafos, e eu adoro. E, portanto, ajuda-nos a concentrar nesse espaço, fechados naquele espaço, não é? E, portanto, estas são estamos a ver aqui alguns exemplos. Isto são as razões pelas quais eu prefiro não incluir o céu nas minhas fotografias de bosque. Mas depois há situações em que incluir o céu, portanto é disso que vamos falar agora, e este tipo de pensamento, este tipo de maneira de visualizar as coisas é algo que a gente fala, por exemplo, na comunidade de contemplação. Portanto, se estiverem interessados neste tipo de discussão, será um sítio em que há espaço para isto, não é? Também temos um fórum no Facebook em que as pessoas partilham e recebem feedback dos outros colegas, portanto é bastante dinâmico
e bastante porreiro. Mas porquê é que eu incluo o céu às vezes? Não é? O céu, como a gente já falou, é o sítio onde nós temos a luz, não é? É o sol. Se não houver nenhuma luz artificial, a luz que nós temos para trabalhar vem do céu. E, portanto, é a luz que dá a muitos de nós aquelas fotografias de que nos orgulhamos, porque criam atmosferas e criam ambientes fabulosos e, portanto, às vezes eu incluo o céu para mostrar a fonte da luz, para mostrar o sol, não é? Porque cria um certo dramatismo na imagem, quando estamos a fotografar, principalmente na direção do sol, cria imagens com alto contraste, que são mais dramáticas e normalmente têm mais impacto visual, quanto mais não seja inicialmente, como algumas que estão a passar agora. Vocês também podem começar por dizer que, se calhar, isto não é bem fotografia de bosque, é mais a fotografia a uma árvore, mas estas definições, das quais eu não gosto muito, eu não sei onde é que a gente para uma coisa e começa a outra, não é? Para mim, um bosque é uma paisagem pode ser um bosque, e, portanto, eu acho que não temos que estar aqui a compartimentalizar isto tudo, porque eu estou a fotografar aqui esta árvore, por exemplo, mas, na verdade, a fotografia toda está preenchida por um bosque, não é? E mostra aqui uma das razões, para além de mostrar a fonte da luz, também está a mostrar a extensão do bosque, está a mostrar a escala que aquilo tem, não é? E está a dar algum contexto àquela árvore que é o ponto focal da imagem e que está iluminada, dá um contexto. Aquela árvore está ali, mas está acompanhada de muitas outras como ela, não é? E se vocês repararem, até conseguem perceber que nós estamos numa zona alta e que ali começa a linha das árvores e começamos a perder ali as árvores. Começa ali a terminar a linha das árvores. E, portanto, estas razões são válidas para incluirmos o céu, não é? Estas como muitas outras, porque não tenham este vídeo como um sítio em que eu estou de forma exaustiva a enumerar todas as razões pelas quais se deve ou não se deve incluir o céu. Longe de mim estar a impor razões pelas quais vocês devem ou não devem incluir. Estas são as minhas razões. Vocês podem ter muitas outras e já agora, se tiverem outras para fazerem uma coisa ou fazerem outra, eu gostaria de saber. Deixem nos comentários e podemos até falar um bocado sobre o assunto, porque é interessante perceber como é que as outras pessoas pensam e como é que as outras pessoas fazem as coisas. Portanto, outra razão que eu ia me esquecendo, ainda bem que tem aqui a minha cábula, é a outra razão que eu às vezes introduzo o céu, e principalmente naquelas situações em que estamos a fotografar um bosque e estamos... vocês já devem ter tido essa oportunidade de experienciar isso, que é, estamos num bosque muito giro, mas ele está numas vertentes com um declive gigante, e às vezes quando estamos a fotografar, enquanto subimos a vertente, é muito complicado olharmos para cima, não é? E não incluirmos o céu. Mas mesmo que não seja o caso, a fotografia que eu vou mostrar por acaso mas às vezes nós queremos mostrar a árvore toda, e quando estamos dentro de um bosque, quando temos que apanhar a árvore toda, se for uma árvore grande, normalmente vai implicar quase, de certeza, incluir o céu, não é? Porque queremos mostrar toda a estrutura e todo o esqueleto da árvore, o esqueleto, basicamente a morfologia dos ramos, temos que apontar para cima e vamos ver o céu. Ou então, como nesta imagem, em que eu também estou preocupado com a interação das árvores e como é que elas se juntam no meio da imagem, criam ali uma espécie de um túnel, não é? Mas estou numa subida de um bosque e, portanto, sou obrigado a apontar para cima. E eu não me importei de incluir o céu porque eu estava mesmo preocupado em apanhar aqueles ramos todos torcidos destes sobreiros e, portanto, e como estava muito no voeiro, não me importei de ter aquele pano branco de fundo, não é? Quando é um céu azul é mais complicado porque podemos queimar as altas luzes, às vezes nem fica mal, porque a transição entre as folhas e depois o contraste fica meio suave, como se elas quase se fundissem uma coisa com a outra, e, portanto, também há que experimentar e perceber o que é que para nós funciona ou não funciona, está bem? Eu espero que isto tenha sido um vídeo que vos tenha ajudado a pensar nisto de uma maneira diferente, ou a começar a pensar no assunto se ainda não o tinham feito, e penso que tenha sido útil para todos. É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Isto são as minhas razões, volto a dizer, não têm que ser as vossas. Se quiserem ir fotografar bosques, não se esqueçam, Picos da Europa em outubro, e montanhas e bosques, como por exemplo o Fanal, será no final de abril do ano que vem na Madeira. Meus caros, obrigado por me estarem a ouvir.
Foi um prazer estar aqui convosco mais uma vez e apareçam no Iris em setembro, está bem? Um forte abraço, até à próxima, tchau!